seu pai era conhecido como? Natanias de Castro Souza, irmão do Jeremias de Castro Souza, conhecido como Zonias. Eles vieram de Minas, 3 irmãos. Jeremias de Castro Souza veio primeiro, depois Natanias de Castro Souza veio e Valdir de Castro Souza. E por aqui criaram suas famílias e ficaram até o falecimento. Então, seus... Meu nome é Wilson de Castro Souza, nasci no distrito de Santa Cruz, no córrego Bom Destino, e com 3 anos mais ou menos nós mudamos aqui para o córrego São João, e alguns anos depois nós mudamos para Irupi, ali na praça, na rua que hoje é o lado da Econômica, me parece que é a loja do Juvenal. E ali nós ficamos por alguns anos, e a praça era, vamos dizer assim, era um matagal. E ali foi construído, acho que na época do prefeito Naim Alcuri, uma quadra de saibro. E a garotada, o que tinha para se divertir era futebol. Bola era a coisa mais difícil de conseguir. E tinha um time de vôlei muito bom, o professor Eugênio era o que tomava conta. E a gente tinha essa única diversão, e por incrível que pareça, os meninos iam dividir os times para brincar durante o dia, e eu não era escolhido, porque eu era muito ruim de bola. Aí escolhi os outros e eu ficava de fora. Com um mês mais ou menos, quando eles iam escolher os times, sempre escolhe os melhores. Eu já era um dos primeiros a ser escolhido. E ali a gente brincava naquele saibro, você imagina, machucava lá os pés, porque nós não tinha calçado adequado para jogar. E dali começamos a evoluir, e ninguém às vezes sabe no Irupi. O falecido nosso saudoso Laudeci tomou conta do time do Irupi um período. E um dia teve um jogo, ele queria me colocar no time, me chamou. Mas pediu autorização do meu pai, de tão novo que eu era, e eu fui jogar. E entrei jogando de lateral esquerdo e nunca mais saí do time. Eu não tive assim uma transição de segundo quadro para o primeiro. Sempre joguei no primeiro quadro. Mas aqui em Irupi, ninguém às vezes lembra, teve uma pessoa que treinava um time que na época era chamado infantil, que é o Zé do Bregídio. Sou Bregídio, irmão do Erildo. O Zé do Bregídio, eu comecei a jogar no infantil, que era chamado infantil, com ele. E esse time dele, ele montou, foi o primeiro time, acho que é o primeiro de Irupi que disputou um campeonato e foi campeão. O segundo jogo foi lá em Una, no antigo campo que existia, próximo ao hoje João Fórum, e ganhou de 1-0 com o gol do Elcio, da loja da Mazuri. E desse time, dos 11 que estão na foto, apenas 4 ainda está entre nós. Os outros 7 já se foram. Alcides, Samuel, Genuíno, Wilson, Zezinho, Romildo, Abílio, Tampinha, Elcio, Tacilo, Fernando e Laeste. Eu, na realidade, jamais tinha passado na minha cabeça trabalhar com futebol como dirigente, como um treinador, vamos assim dizer. E no ano de 94, houve uma cobrança muito grande com o nosso prefeito, nosso saudoso Mário Barbosa. E eu e o seu Mário tínhamos uma relação de amizade muito grande. E ele chegou para mim, que ele também foi jogador, e me convidou e me deu essa tarefa de tomar conta dos times em Irupi. Eu não sabia nem se eu tinha condições, tinha dom para isso, para liderar. Mas topei. E fomos
montar os times. Fomos montar os times, a garotada, aí fomos trabalhar até com o time principal. E esse time nós conseguimos, através de passar para eles confiança, passar para eles apoio, jogar, fazer partidas memoráveis. E no time que foi montado em 77, que para mim, na minha visão, foi o melhor time que Irupi teve até hoje, 97, que nós fomos campeão no campeonato do leste de Minas, perdemos uma única partida, era um time para ser, se tivesse estrutura, disputar o campeonato profissional do Espírito Santo, para você ver o nível que nós tivemos aqui. Então, quem teve o privilégio de acompanhar aquele campeonato, ele viu uma coisa extraordinária, muito bom. O futebol jogava entre si, amizade, jogava por prazer. Enfrentei a construção de um clube que era um sonho de Irupi. Começamos do zero, com dívida. Nunca foi cobrada uma taxa de construção. E sempre nós íamos jogar bola, nós tínhamos que pedir casa de pessoas ao lado, para nós trocarmos de roupa, e os visitantes. E eu tive o prazer, que não era nem minha área, mas participei e tomei frente para a construção do vestiário, onde eu usei poucas vezes. Então, isso para mim me traz assim um orgulho, um dever cumprido, que hoje tem uma estrutura boa, ela foi melhorada, e isso para mim foi uma realização. Vocês não sabem, mas eu não tenho mais condições de nem fazer caminhada. Mas se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. E não mudaria nada, porque sempre eu gostei demais do esporte. Quando eu fui me casar, uma história até engraçada, eu falei para minha esposa, falei, olha, você pode me proibir de tudo, mas menos uma coisa, de jogar futebol. E isso eu tive o privilégio, quando casamos, eu já morava em São Paulo, e lá depois de casado eu fiquei 1 ano e meio, de sempre ela me acompanhar e me apoiar. Irupi, para mim, é tudo. Irupi é minha vida. Sem Irupi, não sei o que eu seria. Isso para mim é um orgulho muito grande. É esse reconhecimento. Quero deixar aqui os parabéns a todos aqueles da Câmara que tiveram essa iniciativa. Uma iniciativa muito bonita, não é porque está sendo eu homenageado, mas eu acho que isso deve ser outros também homenageados, e muito bonito. E eu me sinto alegre em receber, ao mesmo tempo o coração aperta, porque essa comenda que traz o nome de um grande amigo e um companheiro no esporte, me faz às vezes voltar no tempo. E lá eu lembro dos momentos felizes que nós tivemos, momentos difíceis, mas momentos felizes com o Fernando. Então o Fernando para mim não foi só um companheiro de esporte, de futebol, ele foi um grande amigo, e lamento ele ter partido precocemente. Mas, ao mesmo tempo, me sinto realizado porque na época que descobriu o problema de saúde dele, eu era secretário de saúde e nunca deixei faltar um carro para que ele fosse para Vitória fazer quimioterapia. Tudo que eu pude fazer, é a única coisa que eu podia fazer e retribuir. Então, eu me sinto com a consciência tranquila, mas o principal, infelizmente, não está nas nossas mãos, que é salvar a vida. Isso depende, única e exclusivamente, de Deus.